nossas vidas. Este é o sabor que nós temos a oferecer às pessoas. E se nós perdemos esse sabor, para que servimos? Só servimos para o mundo daí. Só o mundo pode nos satisfazer, sem esse sabor que vem do Espírito Santo e do próprio Cristo. Não devemos perder o sabor, porque perdendo o sabor, vamos estar vazios e preparados para o mundo. Como compreendo o meu papel de ser luz do mundo? Como eu compreendo esse meu papel de ser luz do mundo? O que devo fazer para me tornar luz do mundo? É uma reflexão pessoal. Isso Jesus pergunta diretamente ao seu coração e a você. E Ele quer ouvir a sua resposta hoje. Não responda amanhã, responda hoje. Como compreendo o meu papel de ser luz do mundo? O que devo fazer para me tornar essa luz para o mundo? Pegue a sua Bíblia lá em Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Bíblia da Ave Maria, 1288 a página. Amém? Quem não tiver Bíblia e quiser partilhar com alguém aí, fique do ladinho e partilhe a palavra. Amém? O título da palavra hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, o que lhe será restituído? O sabor. Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante essa palavra. Muito interessante, porque nós costumamos nos ancorar na nossa autossuficiência e temos isso como luz, na nossa inteligência intelectual, e temos isso como luz, na grandeza daquilo que nós temos isso como luz. Portanto, nós confundimos muito a verdadeira luz com a luz que nós construímos. E sabemos que a nossa força para brilhar é muito pequena. Nós não conseguimos brilhar se não estivermos ligados ao Pai, pelo Espírito
e caminhar na luz do Filho pelo Espírito. Se nós cortarmos o fio que alimenta essa lâmpada, o que vai acontecer? Um apagão. Por quê? Se nós cortarmos a nossa relação com Cristo e com o Espírito Santo, o que vai acontecer com a nossa vida? Um apagão total. Uma escuridão plena na nossa vida. Mesmo você estando enxergando e caminhando debaixo do sol brilhando, você ainda estará nas trevas. Porque a luz do seu corpo não enxergará pelo Espírito. Os olhos do Espírito precisam enxergar, mesmo na escuridão. E a nossa vida, quando nós temos esses momentos de escuridão, por que nós temos esses momentos de escuridão? Porque você precisa brilhar. Para vencer as trevas do mundo, você precisa brilhar. Para que todos aqueles que estão ao seu redor possam ver a luz de Cristo em você. As trevas se aproximam, mas não vencerá aquele que permanece no Espírito e em Jesus. Pode ser muito grande a escuridão e a luz pode ser muito pequena. Quando se acende uma luz pequena diante de toda uma imensidão de escuridão, o que acontece? Em volta dessa luz dissipa-se as trevas. A luz consegue eliminar as trevas, a escuridão. Quando as trevas avançar sobre a sua vida, lembre-se, você é a luz de Cristo, a brilhar para que todos possam enxergar o próprio Cristo através de você. Nenhuma treva do mundo vencerá essa luz. Nada. É impressionante que nós cedemos muito às trevas. Que quando estamos num momento de trevas, nós quase nos abatemos. Quase vamos ao nocaute. Por causa da nossa fraqueza e pequenez de fé. Talvez por não conhecer a verdadeira luz, ou não acreditar na verdadeira luz. Será que seremos capazes de permanecer na luz? A lua não consegue permanecer o tempo todo na luz. Quer dizer, pelo menos para nós, né? Nós não enxergamos a lua toda vez iluminada. Quando ela some, não tem lua. Por quê? Porque ela está na sombra da terra, está atrás da terra. Então não é todo o tempo que ela vai ter o sol. Mas você tem 100% do seu tempo, da sua vida, essa luz intrínseca ao seu Espírito. Não temos motivos para sermos trevas. Não temos motivos para permanecer nas trevas que o mundo impõe sobre nós. É horrível ficar na escuridão, não é? Muitas crianças têm medo do escuro. Porque quando você está no escuro é uma incerteza horrível, você não sabe onde está. Você não sabe para onde ir. Você não sabe se vai tropeçar, se vai bater com a cara em algo. E você não sabe se algo estranho enxerga no escuro e possa te atacar. Uma fera, um bicho, uma assombração. Quem já ouviu casos de assombração aqui? Pode levantar a mão. Já ouviu casos de assombração? Então, tem medo de assombração?
Mas sombras são. Sabe o que sombras são? A realidade, o significado de sombras são? Sombras são escuridão. Uma sombra, ela tira a luz e vira uma escuridão. E nós não entendemos a palavra, o significado da palavra. Sombras são escuridão. Rompeu-se a luz, ali tem uma sombra e uma escuridão. Esse é o significado da escuridão, da sombra. E assombração. Nossa, meu pai contava tanto caso de assombração, era arrepilante os casos dele. Terrível. E nós, quando éramos crianças, tínhamos um medo assim, que nossa, aquele medo, ele começava a contar, a gente se encolhia, ficava pertinho dele de medo, porque ele era todo poderoso, corajoso, e nos defendia da coragem dele. Mas morríamos de medo. E vivíamos numa região onde não tinha luz elétrica, era lamparina, aquelas lamparininhas querosene. Alguém conhece? Alguém já viu, né? Então ele contava naquelas noites mais escuras, ele contava os casos dele, e fazia-nos tremer de medo. Mas ele tinha coragem, ele contava o caso, ele já tinha vencido a assombração, e nós nem conhecíamos o que era. Mas esse medo da escuridão, era a escuridão que metia medo na gente, porque tudo acontecia durante a noite. Tudo acontecia. Os casos de assombração é tudo durante a noite, nas trevas. É engraçado, né? Esse medo da escuridão que a gente desenvolve por causa de casos, de lenda, de coisas contadas, de histórias inventadas. Mas isso da nossa vida real nos remete aqui, na escuridão espiritual. Na escuridão espiritual, esse medo é maior. E esse medo não nos dá tempo para compreender o medo. Ele nos ataca e nos aniquila. Porque nos deixa-nos despidos diante da realidade. A treva do Espírito é a pior treva que existe. Essa escuridão que nós podemos apagar a luz aqui, nós vencemos ela. E aqueles que nunca ouviram um caso de assombração e não tem medo, vai vencer com mais facilidade. Mas as trevas espiritual, aquilo que nos faz romper com a luz de Cristo, romper com o Espírito, e nos apaga por completo, assim que o mundo nos quer. Porque o mundo jaz nas trevas, e se você é luz, o mundo não te aceita, porque você vai romper com a escuridão do mundo. E o mundo ali está para viver nas trevas, para alimentar as trevas. Mas o céu é para alimentar a nossa luz, que vem do céu. Não deixemos que a nossa alma, que o nosso espírito viva na escuridão. Não permitamos. De que forma que eu posso fazer isso? Não permitir que a escuridão me ataque, que as trevas me ataquem. Se alimentando da força do Espírito Santo e se mantendo, permanecendo na luz de Cristo, no caminho iluminado que é o próprio Cristo. Lá em Lucas 2:32, vamos refletir mais a palavra. Lucas 2:32. Vamos ler a partir do 30.
29 ao 32, perdão. 1348 na Ave Maria. Lucas capítulo 2, versículo 29 ao 32. Nós vamos ler nessa passagem alguém que nunca tinha visto uma luz, mesmo estando servindo a Deus, mas esperava ardentemente, esperava ansiosamente a chegada dessa luz. E ao vê-la, olha o que esse servo de Deus pronuncia: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória do vosso povo de Israel. Palavra da salvação. Aqui era o servo Simeão, que servia no templo. Olha o que ele diz ao ver Jesus menino: agora, Senhor, deixai o vosso servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Para nós já é palpável, nós já vemos e já vivemos essa salvação. Não temos motivo para ter trevas em nossas vidas. Essa luz já habita-nos, já está em nós, intrínseco ao nosso ser. Jesus caminha em nós e nos deixa caminhar nele. Esse homem não tinha visto a luz, mas esperava ansiosamente. E ao vê-lo, declara a Deus que a sua salvação tinha chegado. Ele vivia pela promessa. Ele ainda não tinha visto o Salvador. Em Atos 13:47. Não é aula de Bíblia, viu? Mas é para que nós compreendamos verdadeiramente de onde vem a nossa luz. E para que nós queiramos permanecer nessa luz. Atos, capítulo 13, versículo 47. Só 47. (1430) a página Ave Maria. 1430. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Isso está lá em Isaías 49, versículo 6. Mas eu li aqui através do Atos dos Apóstolos, porque é uma repetição da palavra, é o servo pregando já a palavra, que era uma promessa da luz, e essa luz que Simeão recebeu era o próprio Cristo. Essa luz que Isaías anunciava era o próprio Cristo. Espera aí, mas é Jesus essa luz. Você é uma extensão do corpo de Cristo. É ou não é? Sim. Portanto, você também é essa luz. Essa luz anunciada está em você. Você confecciona aqui nessa reunião, nessa comunhão, o corpo de Cristo. Então essa luz de Cristo brilha através de você. Você só poderá ser luz do mundo em Cristo. Sem Cristo, você será um borrão a caminhar pelo mundo de escuridão. Sem Cristo, nós seremos borrões
a caminhar pelo mundo de escuridão. Com Cristo, seremos essa luz anunciada lá pelo profeta Isaías, recebida pelo servo Simeão, que servia no templo, e proclamado pelo servo que já pregava o Evangelho, que já pregava a palavra e já anunciava essa luz. Precisamos tomar posse dessa luz. Precisamos viver nessa luz, de forma que a escuridão do mundo não nos abafe, não venha fazer com que nós nos apaguemos. Permanecer no Cristo é a fórmula para que você brilhe no mundo como luz. Alimentar-se do Espírito Santo é a fórmula para que você tenha sabor na sua vida, para que você dê sabor à vida daqueles que convivem com você, as pessoas que você ama. Alimentar-se do Espírito. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai santo, eu te louvo e te bendigo, Senhor, e glorifico o teu santo nome, Senhor, porque hoje nos deste a compreender a tua luz, Senhor, porque nos revelaste que só a luz verdadeira está em ti, Senhor, e tu estás em nós, Senhor, e nos revelaste que podemos, Senhor, refletir a sua luz por onde quer que nós passemos, por onde quer que nós estejamos, podemos refletir essa luz. Peço, Senhor, encarecidamente, Senhor, que no poder do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Espírito permaneça em nós e nos alimente, Senhor, nessa luz, para que possamos, Senhor, verdadeiramente iluminar o mundo, Senhor, e que todos os homens possam, Senhor, ver a tua luz, possam sentir, Senhor, o teu Espírito, o teu amor. Glorificado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Porque mesmo sem que eu mereça, mesmo sem que eu reconheça a tua luz, Senhor, não deixa, Senhor, de estar em mim, Senhor. Fortifica, Senhor, com teu Espírito, o meu Espírito, para que eu seja alimentado e que a sua luz jamais se apague em mim, Senhor. Que todos, Senhor, que venham até mim, possam, Senhor, sentir a tua presença, a tua luz, e possam se alimentar, Senhor, do teu Espírito também, Senhor. Fazer de mim, Senhor, um instrumento perfeito, Senhor, para a tua obra, para que eu não decepcione, Senhor, os meus irmãos, que eu não decepcione, Senhor, o teu reino, a tua igreja, que eu seja verdadeiramente, Senhor, fiel à tua palavra, Senhor, fiel, Senhor, aos teus ensinamentos, e que eu seja, Senhor, protegido pelo teu Espírito da escuridão do mundo, e que somente a tua luz brilhe. Bendito e glorificado seja, Senhor, o teu santo nome. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes não reconhecer a tua luz, Senhor. Por muitas vezes, Senhor, negar a tua luz, Senhor, aos outros, aos meus irmãos, a tua igreja, o teu reino, Senhor. Por muitas vezes, pelos meus pecados, Senhor, ofuscar a tua luz, Senhor, em mim e não deixar que brilhasse, Senhor, para que o meu irmão pudesse, Senhor, enxergar-te. Bendito e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Me perdoe, Senhor, por todas as vezes que falhei, Senhor, em ser luz e fui trevas na vida de alguém, Senhor. Bendito e glorificado seja, Senhor. Uma luz que conduz os nossos passos para um caminho, um amor que é capaz de dar a vida. Sem nada
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.